Graça e paz que vem do Senhor Jesus. Estamos ao vivo pelo Facebook, continuando os nossos estudos da Escola Bíblica Dominical acerca do Evangelho na Epístola de Paulo aos Romanos. Tenho entregue esse estudo ao vivo aos irmãos e posteriormente postado na plataforma do YouTube para você que me acompanha, que me segue. Não deixe de compartilhar, não deixe de curtir, de comentar, tirar dúvidas, para que o nosso estudo possa ser alcançado por mais pessoas. Meus irmãos, no último domingo, nós concluímos o capítulo de número 2. E hoje começamos o capítulo de número 3 da Epístola de Paulo aos Romanos. No versículo 1 nós lemos assim: Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Por que o apóstolo Paulo começou o capítulo número 3 assim? Devido à forma como ele terminou o seu discurso no capítulo 2. Lembrando sempre que quando o apóstolo escreveu não tinha capítulo, era uma carta. Todos os livros da Bíblia é uma carta. Então simplesmente ele começa aqui uma continuidade do raciocínio que ele estava traçando. Posteriormente, para a facilidade nossa de leitura, de compreensão, a Bíblia foi dividida em capítulos e versículos. Então, às vezes, isso é bom para nós estudar, mas às vezes nos faz perder a linha de raciocínio. Porque aí você começa aqui e você não sabe o porquê que ele está dizendo isso. Bem, no capítulo de número 2, o apóstolo Paulo terminou dizendo que, quase que igualando judeus e gentios, o que às vezes ele chama de judeus e gregos. Por quê? Por causa da questão da forma como ele tratou o pecado universal, onde ele veio a dizer que a circuncisão dos judeus tinha valor se eles guardassem a lei, se eles guardassem o mandamento, a fidelidade a Deus. Caso contrário, aquele incircunciso, ou seja, uma pessoa que não fosse judeu, uma pessoa que não nasceu em Israel, mas que tem a lei de Deus no seu coração e a cumpre, seria ele quem iria julgar o judeu. E dessa forma, ele terminou até dizendo que judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Quando o apóstolo Paulo fez essa igualação, mostrando então que para Deus não faria diferença se você fosse judeu ou de outra nação, você iria ser justificado pela sua fé e não pelas suas obras. Então ele colocou em um cenário que não fazia diferença então ser judeu ou não ser. E como ele sabe que ele seria acusado de dizer isso, ele passa então a dissertar sobre qual seria a vantagem de ser judeu. E é por isso que ele começa dizendo: qual, pois, a vantagem do judeu? Não tem nenhuma? Ou qual a utilidade da circuncisão? Ele coloca isso claramente para não colocar em xeque a fidelidade de Deus. Porque já que Deus separou um povo especial, uma nação, para ser a sua nação, e instituiu a circuncisão para ser a sua aliança com essa nação, como então que essa nação não iria ter nenhuma vantagem? Como então que ser um judeu não teria vantagem nenhuma? Ou seja, é a fidelidade de Deus aqui que está em xeque. Deus então não seria fiel? O testemunho do Antigo Testamento não seria válido? Tudo aquilo que Deus disse no Antigo Testamento acerca de uma nação em especial, agora não vale nada? Então tinha valor e agora não tem? Para que não fique nessa discussão, ele começa então dizendo no versículo 2, muita, sob todos os aspectos. Então tem vantagem sim.
E qual vantagem? Principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Ou seja, foram confiados a lei, a qual Deus revelou a Moisés por ministério de anjos, como o apóstolo Paulo vai colocar na Epístola aos Gálatas. Ele criou todo o cenário para a justificação do ser humano, para o perdão dos pecados. O Senhor Jesus vem dessa nação, o Salvador vem dessa nação especial que o Senhor criou, desse povo particular dele que ele criou. A salvação ao mundo vem dos judeus, porque ela vem do Senhor Jesus. Então Deus confiou, Deus entregou os seus oráculos, Deus entregou a sua lei a essa nação. Então não tinha como essa nação agora pensar assim, então não tem vantagem nenhuma. Mas por que essa discussão? Qual a necessidade dessa discussão, de se perguntar, tem vantagem ou não tem vantagem? Bem, isso aqui é tão somente por causa da arrogância espiritual que os judeus daquele tempo viviam e que muitos deles vivem até hoje. E que muitos cristãos também, de forma semelhante, vivem. O que está em questão aqui é a arrogância espiritual. E é sobre ela que nós vamos falar para ver se nós não estamos incorrendo no mesmo erro. Olha o versículo 3. E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? Bem, é verdade que alguns não creram. Tanto não creram que condenaram ao Senhor Jesus. Tanto é verdade que alguns não creram que perseguiram os apóstolos. Perseguiram Pedro, perseguiram Tiago, que foi morto. Pedro não foi morto porque um anjo do Senhor foi e abriu a prisão onde ele estava preso. Ele foi morto mais tarde pelos romanos, mas não pelos judeus. Estevão foi apedrejado pelos judeus. Então a primeira perseguição à igreja cristã não foi romana. A primeira perseguição à igreja cristã foi dos próprios judeus. Então é verdade que alguns não creram. Então a pergunta que o apóstolo Paulo é, e daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? Deus vai virar as costas para o seu povo? Deus não vai querer mais o seu povo? Deus vai agora desfazer a sua aliança com o seu povo, porque alguns deles não creram? Bem, essa pergunta o apóstolo Paulo responde também, e responde com uma exclamação, de maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres julgado nas tuas palavras, e venhas a vencer quando fores julgados. Então, é importante nós pensarmos aqui, porque nós já vamos avaliar de onde que o apóstolo Paulo tirou esse pensamento, mas é importante nós pensarmos aqui, porque o pensamento que o apóstolo está rebatendo é, qual a vantagem do judeu? Então, não tem vantagem nenhuma. Eu sou o povo escolhido de Deus. Eu sou o povo, a nação especial de Deus, e eu não vou ser salvo? Olha o pensamento. Talvez alguns cristãos hoje possam dizer de forma idêntica. Então eu nasci na igreja, eu cresci na igreja, aí eu nunca fui para o mundo. Então eu não vou ser salvo? Se Deus encontra em mim algumas falhas, então eu não vou ser salvo? Pode ser o mesmo pensamento. Pode ser um pensamento idêntico. Entende a semelhança? Então, para que esse pensamento ele se coloque no devido local e o ser humano compreenda a falha, ele cita então o Salmo 51, no versículo 4. Para seres justificado nas tuas palavras, e venhas a vencer quando fores julgado. O que o apóstolo Paulo está retirando aqui do Velho Testamento para explicar essa discussão que nasceu em meio aos judeus? Veja o Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista,
para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Quem escreveu esses salmos? Foi Davi, os salmos são de Davi. Esse é um erro que muitas pessoas cometem. Nem todos os salmos são de Davi. Este sim, este é um salmo de Davi. Quando foi escrito? Foi escrito depois que o profeta Natã o procurou para o repreender sobre um pecado que ele estava escondendo. Qual o pecado? O pecado de ter possuído Batseba, esposa de Urias, um guarda do seu exército, o qual ele mandou colocar numa linha de frente de batalha para que fosse morto, depois que ele tentou fazer com que ele voltasse para casa, dormisse com a sua mulher, para que então não parecesse que foi dele, o rei Davi, que ela engravidou. Então, para encobrir todo o seu pecado, ele chegou a mandar o seu soldado para uma linha de frente de uma batalha. Um pecado terrível que Davi cometeu. Mas o pior pecado que Davi cometeu, se nós formos analisar realmente, não foi esse. Porque este foi o pecado que ele cometeu contra a sociedade. E a sociedade sempre nos julga pelos nossos pecados. Mas por fim, ela não tem nenhum poder sobre a nossa vida quando nós morremos. Então, por mais que nós devamos corrigir os nossos pecados perante a sociedade, o que nós devemos realmente nos preocupar é perante o nosso Deus. Porque quando nós morrermos, o tribunal que estará armado não é o da sociedade. Porque todos estarão diante do mesmo tribunal que nós iremos, que é diante de Deus. É o dia que Deus irá julgar, segundo a verdade e a justiça. E de quem é que Davi estava escondendo o seu pecado? De Deus. E isso não era algo comum em Davi. Davi ele é chamado de o homem segundo o coração de Deus, não é porque ele fosse um homem perfeito, não é porque ele fosse um homem que não pecasse. Ele era ser humano como eu e você. Como você e eu. Davi não tinha muita vantagem em relação a isso sobre nós, mas ele tinha algo que Deus amava nele. Quando ele pecava, ele ia diante de Deus. E ele era o rei. Ele poderia se achar alguém intocável, como tantos reis na história se acharam. Ele poderia se achar o bambambam. Agora Deus me colocou nesse posto, não devo satisfação para ninguém mais. Não foi isso que Saul começou a fazer? Não foi por isso que Deus tirou o reinado de Saul? Davi, por mais que fosse o rei, ele sabia que havia um rei dos reis. Então ele era servo desse rei. Então ele estava na metade do caminho. Ele tinha alguém a quem servir, para então ele passar essas orientações para aqueles que o serviam. Ele fazia perfeitamente, ele cumpria perfeitamente o propósito de sua vida. Só que, por incrível que pareça, depois do pecado com Batseba, talvez pela seriedade e pela gravidade desse pecado, creio eu que Davi tenha se sentido assim, acho que não tem nem o que fazer agora, o que eu vou fazer para desfazer um tamanho pecado que eu cometi? Ele não correu a Deus. Ele não correu. Ele ficou talvez ali, pensando, falando, agindo, pensando consigo mesmo o que fazer. Quando então o profeta Natã vai repreendê-lo. Veja só o que é um homem que realmente tem o seu coração quebrantado diante de Deus. Tem em Deus realmente alguém como superior a si. Imagina um profeta ir repreender o rei. O que o rei poderia fazer com esse profeta? O rei poderia mandar os seus soldados entrarem e cortar a cabeça daquele profeta no mesmo momento. Quando Natã conta toda aquela historinha, para então dizer, tu, ó reis, é este homem? Então, quais são as primeiras palavras do rei Davi? Pequei. E então ele escreve o Salmo 51 para poder dizer, eu sentia que os meus ossos, na verdade, estavam como que apodrecendo dentro de mim. Tamanho era o mal que o pecado causou a ele. Bem, esta não é a mesma situação das pessoas, dos judeus, que o apóstolo Paulo tem em mente aqui no capítulo 3. Eles estão perguntando qual a vantagem de ser judeu. Deus criou
uma nação, Deus chamou Abraão, Deus formou o povo, Deus deu rei como Davi, temos toda a nossa história, temos Moisés e não seremos salvos? Eles queriam ser salvos não por ser como Davi, não por ser como Abraão, não por ser como Moisés. Eles queriam ser salvos por fazerem parte da descendência deles. Olha a diferença. Seria como um cristão querer ser salvo não por ser como seu pai, como seu avô, como seu bisavô, como seu tataravô, mas por ser descendência deles. Querer ser salvo porque é neto e bisneto de um avô que sempre foi à igreja. Querer ser salvo porque é filho de um pastor que sempre foi à igreja. E ele também sempre foi à igreja. Mesmo que o coração dele não seja como do seu avô, do seu bisavô e do seu pai. Ou seja, Deus tem a obrigação de dar a salvação àqueles que são descendentes de pessoas que confirmaram ser pessoas dignas de uma salvação. Primeiro, que ninguém é digno de ser salvo. A salvação, ela é um prêmio tão grande, um presente tão grande de Deus por meio da sua graça, que todo aquele que tem um coração como o coração de Davi, sabe que é pecador, e se Deus não fosse misericordioso a tal ponto, ele jamais seria salvo. Então todo salvo, ele tem um coração realmente voltado para Deus. Ele tem realmente um coração prostrado diante de Deus, porque ele sabe que ele não merece a salvação. Mas todo arrogante espiritual, uma pessoa que podemos dizer que não é salvo, mas que frequenta a igreja, porque é esse o pensamento que está aqui na mente do apóstolo Paulo. Frequenta a igreja, mas não é salvo. Então ele cria todos esses problemas, cria todas essas objeções. E há outras objeções aqui que serão também criadas. Veja a partir do versículo 5. Mas se a nossa injustiça traz à lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Olha só, e o apóstolo Paulo ainda colocou: falo como homem, porque o apóstolo Paulo está somente replicando um pensamento que era corrente, coerente entre eles naqueles dias. A nossa injustiça é ela quem mostra que Deus é justo. Então Deus precisa de nós, das nossas injustiças, para mostrar o quanto Ele é justo. Então agora Deus vai aplicar a sua ira a nós? Servimos para o propósito dele e agora Ele vai se irar contra nós? Percebe o pensamento? É um pensamento de quem realmente não é como Abraão, não é como Moisés, não é como Davi, mas quer ter o mesmo benefício que eles tiveram. É o mesmo pensamento, é a mesma ordem de raciocínio. Veja o versículo 6. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? O apóstolo Paulo sempre lembra de que haverá um julgamento. Mas o que ele quer realmente mostrar, que é o que ele mostra em todas as suas epístolas, é a característica desse julgamento. Esse julgamento não ocorrerá se crermos no Senhor Jesus. Ele dizia isso para os seus irmãos: se vocês crerem no Salvador, vocês não terão julgamento. Mas vocês já estão em julgamento se vocês não creem em Jesus. Não adianta vocês ficarem se gloriando de ser a descendência de Abraão, de ser a descendência de Davi, de ser a descendência de Moisés. Não adianta. Se vocês não crerem no Salvador, vocês não têm salvação e vocês já estão condenados. Mas eles simplesmente não criam nisso. Como que nós poderemos ser condenados se nós fazemos parte do povo escolhido de Deus? Então, quando nós voltamos aqui ao século 21, seria o mesmo caso de uma pessoa que acha que merece o céu, porque a vida toda foi para a igreja, porque não foi para os bailes a vida toda, porque não foi para os bares, porque... Ou seja, foi um pecador que nunca teve o seu coração verdadeiramente diante de Deus, mas se acha melhor do que aqueles que fica claro que são perdidos. Não, eu não sou um perdido, eu sou alguém da igreja. Eu sempre digo, frequentar a igreja não salva ninguém, porque a salvação não está na igreja. A salvação, ela está no Salvador. E a Igreja Católica Apostólica Romana
acabou sempre trazendo esse conceito de que a salvação está na igreja. E por isso criou gerações de pessoas que pensam exatamente como os romanos. Eu não tenho necessidade de me arrepender. Eu não tenho necessidade de confessar os meus pecados. Eu sempre fiz parte da igreja, então eu sou salvo. E tem muitos evangélicos, que nós chamamos assim, que vieram do catolicismo e que traz ainda esse mesmo pensamento. Até agora não se rendeu ao evangelho do Senhor Jesus. Confia na sua salvação por sempre ter participado da igreja. Não se engane. A igreja não traz salvação. Quem traz salvação é o Salvador. Na igreja pregamos o evangelho do Senhor Jesus Cristo que salva o pecador. Mas se você ouve o evangelho e você não se rende como Davi se rendeu, não há salvação para você. Se você não dobra os seus joelhos diante do Salvador e diz: pequei, preciso do seu perdão, preciso mudar, não há salvação para você. Não se engane. Deus não se deixa enganar. Deus não é injusto. A justiça dele, sempre tenho dito isso e tenho ensinado isso, a justiça dele é no seu Filho. Quem crê no Senhor Jesus não passa pela condenação, porque ele, Jesus, já foi condenado pelo pecador. Então quem nele crê tem o seu pecado castigado nele. E quem nele não crê passará pela condenação, não porque Deus quis, mas porque não aceitou o presente da salvação em Jesus. Veja o versículo 7. E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou ainda condenado como pecador? E versículo 8. E por que não dizemos como alguns, caluniosamente, afirmam que o fazemos, pratiquemos males para que venham bens? A condenação destes é justa. Tantas pessoas querem que Deus seja fiel devido às coisas que elas fazem. E muitas vezes induzidos por outros que não têm um coração sincero, não têm uma vida sincera diante de Deus e conduz o rebanho não ao pastor, mas conduz o rebanho segundo o seu próprio interesse. E engana o povo de Deus. Faz com que o povo de Deus faça votos com Deus que não deveria fazer. Faz com que venda propriedades. Faz com que entregue dinheiro. Faz com que faça tantas coisas. Faz com que suba montes para orar. Mas sempre para obter alguma coisa. E aí então essas pessoas depois não alcançam aquilo que elas buscam e começam a se perguntar: por que Deus não me deu? Eu fiz o que foi mandado fazer. Você fez o que o homem mandou você fazer, não o que Deus mandou você fazer. E você está obtendo o resultado de uma vida infeliz devido à sua própria conduta. Você não está alcançando a felicidade para viver essa felicidade ao lado do seu Salvador, porque você tem sido um ignorante espiritual. Você não tem buscado a felicidade que está no Salvador. Você tem buscado os seus próprios interesses. E você tem encontrado alguém que tem negociado isso com você da forma que tem te parecido o caminho mais curto possível. O Evangelho diz que deve haver arrependimento, que deve haver conversão, que deve haver uma nova vida. Mas chega alguém e te diz que basta você dar dinheiro. Ou basta você subir no monte na madrugada. Ou basta você fazer tal sacrifício. E isso tem parecido a você, muitas vezes, o caminho mais curto, mais fácil. E então você tem optado não pelo que a palavra de Deus tem dito, mas pelo que o homem tem dito. E é por isso que você tem sido infeliz. É por isso que não tem dado certo os seus planos e os seus objetivos. É isso que o apóstolo Paulo estava dizendo para eles. Vocês são infelizes. Porque vocês não têm buscado o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Davi. Vocês têm buscado a sua própria vontade. Vocês não têm dobrado os seus joelhos e pedido perdão como Davi. O que vocês têm feito é ficar acusando Deus.
é ficar colocando Deus contra a parede, como se Deus devesse alguma coisa para vocês. Não, Deus não nos deve nada. Deus não deve nada para ninguém. Todo aquele que é salvo por Deus, ele tem um coração agradecido. A oração dele de manhã até de noite é: obrigado, Senhor. E aí a lista do porquê do obrigado é grande no coração e na vida dessa pessoa. E todo aquele que não passa de um religioso, ele não consegue orar este obrigado. Ele sempre tem questionamentos, ele sempre tem perguntas, ele sempre tem dúvidas. Por que que funciona com ele, não funciona comigo? Por que que dá certo com ele, não dá certo comigo? Porque você não é como ele. Por isso. Porque ele entregou o coração no altar e você entregou o que te pediram para entregar. Só isso. E Deus não é um comerciante. Deus não precisa de nada. Deus tem tudo. Ele é o dono do ouro e da prata, ele é o dono do universo. A verdade é essa. Às vezes essa verdade ela é meio dura. Mas é isso. Enquanto você continuar vivendo, querendo ser como o outro, mas não sendo como de fato deveria ser, como ele é, alguém que é servo verdadeiramente de Deus, você vai continuar nessa vida infeliz. Porque eu penso que essas perguntas, essas objeções, essas dúvidas que o apóstolo Paulo está retirando, faz parte daquela geração e isso os fazia ser infelizes. Porque se a felicidade está em Deus e a felicidade está em viver de acordo como Deus nos criou para vivermos, sempre que nós vivermos o oposto disso, então nós seremos infelizes. Eu penso que não existe felicidade se não existir uma vida verdadeiramente pautada nos princípios de Deus, de acordo com aquilo que Deus quer para nós. Eu penso que não existe felicidade se nós vivermos assim. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, e está terminando no versículo 8, a condenação destes é justa. Quem continuar vivendo assim, vai chegar diante de Deus para ouvir a sua condenação. E não adianta diante de Deus falar, mas Deus, eu vivi na igreja a vida inteira. Eu nasci e morri na igreja. É verdade. Alguns, o que eu digo aqui agora, eu digo com muita tristeza e até muito temor. Mas alguns vão nascer na igreja, crescer na igreja, casar na igreja, morrer na igreja e viver eternamente sem Deus. Porque o estar na igreja não é necessariamente o estar em Cristo. O estar em Cristo é uma vida pautada pelo Evangelho. Isso é muito importante que nós venhamos a compreender. E continuando esse raciocínio a partir do versículo 9, olha o que o apóstolo Paulo diz. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Agora ele vai responder não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Ah, nós recebemos a lei, então nós temos uma vantagem? Olha, isso é mais desvantagem do que vantagem sobre a ótica que o apóstolo Paulo está registrando. Porque se a lei mostra a vontade de Deus e você tendo a lei você não a cumpre, aí você vai chegar diante de Deus e Deus vai ter do que te falar. Falar, olha, eu te dei a minha lei, você não cumpriu. Então, claramente, a lei ela deveria levar todos a compreenderem que são pecadores e que precisam de uma salvação que vem de fora da lei. E essa salvação que vem de fora da lei, ela vem do Salvador. E na lei não há salvação, na lei há condenação. Isso vai ficar muito claro ainda no versículo 19. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Esse é o retrato de uma humanidade não regenerada.
Como estamos ao vivo, meus irmãos, se tiverem alguma pergunta para esclarecer um pouco o que eu estou falando aqui, não deixe de fazer sua pergunta. Ou mesmo um comentário que acrescente aquilo que eu estou falando. O apóstolo Paulo citou alguns salmos para mostrar o retrato de uma humanidade não regenerada. Nos versículos 10 a 12, ele citou os Salmos 14, 1 a 3. O versículo 13 é uma citação dos Salmos 5, 9. O versículo 14 é uma citação dos Salmos 10, 7. Os versículos 15 a 17 é uma citação de Provérbios 1, 16 e Isaías 59, 7 a 8. E o versículo 18 é a citação dos Salmos 36, 1. Para mostrar que esse é o retrato da humanidade não regenerada e que ela não pode ser regenerada pela lei. Portanto, jamais alguém vai conseguir se tornar realmente um servo de Deus por meio das obras que pratica. Somente a regeneração que vem, que está em Jesus Cristo, é capaz de completar a vida humana ao ponto dele abandonar os seus pecados, dobrar os seus joelhos, pedir perdão a Deus e viver uma nova vida. Os versículos 19 a 20 são claros nesse sentido. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. E tantas pessoas, ainda mais nesse tempo de relativismo que nós vivemos, tantas pessoas leem esses dois versículos, 19 e 20, lhe causa até mal ler esses versículos, porque parece então que Deus é o Senhor todo perfeito e que o restante então é quem não é. Nunca vai conseguir chegar próximo e agradá-lo. Mas é isso mesmo. O Senhor, o nosso Deus, é o todo perfeito. É o Criador. E nele está toda a verdade. Por isso que o Senhor Jesus é a verdade. Nele está toda a justiça. Nele está toda a retidão. E em nós, o oposto. Está toda a injustiça, toda mentira. Em nós não habita o bem. Em Deus habita a perfeição, a plenitude do bem. Então, a lei ela vem ser o ponto em que Deus revela para nós o quanto nós somos falhos. A lei vem revelar em nós o quanto que nós somos culpáveis, para que nós não tenhamos em que achar que nós somos alguma coisa merecedores da graça de Deus. A lei simplesmente cumpre o seu objetivo quando nos faz dobrar os joelhos e dizer a Deus: Senhor, eu não consigo. Não há a menor chance de eu corresponder à sua santidade, à sua justiça. Para que então ele diga, então continue lendo porque a solução virá em seguida. Por exemplo, versículo 23 e 24, que nós falaremos no nosso próximo estudo. Pois todos pecaram. Pronto, a lei cumpre o seu objetivo aqui. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso a lei diz. A lei afasta todos de Deus, mostrando que ninguém corresponde à santidade de Deus. Porém, o versículo 24 diz que nós vemos a ser justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. É nisso que Deus, ele mostra, é nisso que Deus revela a sua bondade e o seu amor. É nisso que Deus revela que mesmo diante de uma humanidade afastada, Ele a quer reaproximar. Deus mostra que Ele é justo, que Ele é fiel, que Ele é amoroso, mas que ao mesmo tempo Ele não desistiu do ser humano pecador e quer reaproximá-lo. Mas essa reaproximação só poderá ser por meio do Salvador, nunca por meio de nós. Porque na situação em que estamos, declarado nos versículos 9 até 18, com uma garganta que é um sepulcro aberto, com uma língua que urde engano,
com veneno de víbora nos lábios, com a boca cheia de maldição e de amargura, com os pés rápidos para a injustiça, com os caminhos levando para a destruição e miséria, sem conhecer o caminho da paz, sem temor de Deus diante dos olhos. Esses somos nós. E se depender de nós nos aproximarmos de Deus, nós nunca iríamos se aproximar de Deus. Temos uma pergunta? Uma pergunta do irmão Sérgio. Como relacionar o tema de hoje com a predestinação e, por outro lado, a escolha do povo de Israel? Já que hoje temos muitos movimentos de judeus messiânicos. Escolha de Deus tendo Israel como seu povo. É porque, irmão Sérgio, a predestinação ela é mal entendida. Eu tenho um estudo no meu blog que mostra que a predestinação ela é mais pela presciência do que por um decreto. Porque se a predestinação fosse por um decreto, como a teologia reformada tratou, então Deus escolheria um grupo X dentre os seres humanos que iriam nascer, e esse grupo X seria salvo. Ponto. O outro grupo, Y, esse seria condenado. Então, mesmo dentro de Israel, os X seriam salvos e os Y seriam condenados. E quando saísse de Israel, quando o evangelho se espalhou por toda a terra, ainda assim haveria o grupo X e o grupo Y, onde o grupo X seria salvo e o grupo Y igualmente condenado. Mas, na verdade, a predestinação sempre foi um caminho que reporta a Cristo, um predestino onde o destino de todos é a salvação em Jesus Cristo. Porém, esse mesmo Salvador, ele pode ser uma pedra de tropeço, porque quando o Evangelho é anunciado, então o Evangelho será anunciado e pautado nele que é o Salvador. Alguém vai, quando ouvir o Evangelho, ter que tomar uma decisão de crer nele, confiar nele, se entregar a ele para ser levado ao Pai por ele, ou não querer esse caminho. O problema é que não existe outro caminho. Ele, Jesus, é o único caminho. Então, o apóstolo Paulo ele trabalha isso de tal forma para mostrar essa eleição que também entra, é uma doutrina que entra na mesma pergunta que você fez da predestinação, essa eleição, para mostrar que essa eleição ela não é incondicional, como a teologia reformada tratou que ela é. Ela é condicional. Ela é condicional à fé em Jesus Cristo. Fé é essa que nós temos por nascimento? Não. Fé é essa que é gerada pelo Evangelho, pela palavra de Deus quando ela é pregada. Então o que acontece? Mesmo dentre os judeus, a sua pergunta inclui os judeus messiânicos, mesmo dentre os judeus daquele tempo e de todos os tempos, há aqueles que vão ouvir o Evangelho e crer no Salvador, e aqueles que vão ouvir não vão crer. Então até hoje nós temos judeus que não creem em Jesus e judeus que creem em Jesus. Ou seja, a eleição, ela a princípio abarca a todos, mas ela é condicional. Condicional à fé no Senhor Jesus. E esta mesma palavra que saiu dos arredores de Israel, esse evangelho, e que foi para o mundo todo, veja as viagens missionárias do apóstolo Paulo, veja as viagens missionárias da igreja após a reforma na América do Norte, aqui no nosso país, é por isso que nós estamos fazendo essa live hoje, porque um dia o evangelho veio para cá, mas na verdade o que vem é a mensagem da salvação. Quando alguém crê no Senhor Jesus, ele confirma essa eleição. E quando não crê? Então ele confirma o oposto, de que Deus o escolheu a todos para serem salvos, mas ele não confirmou essa eleição. Então ele tropeçou na pedra de tropeço. E o apóstolo Paulo usa exatamente esta conclusão, ali pelo capítulo 9, quando ele vai falar exatamente sobre a eleição. Nós chegaremos lá nessa epístola. Essa epístola trabalha muito sobre essa eleição. Mas ela trabalha de tal forma a mostrar que a vontade de Deus é universal e essa vontade é a salvação. A escolha de Deus, portanto, de Israel
é uma escolha de um povo em particular. Porém, a confirmação dessa eleição, dessa predestinação para que eles se tornassem verdadeiramente o povo de Deus, ela estava atrelada à fé em Jesus Cristo. E é por isso que ele usa esse argumento, que Abraão seguiu esse princípio, que Moisés seguiu esse princípio, que Davi seguiu esse princípio, mesmo não tendo conhecido o Senhor Jesus. Mas eles creram em Deus, o Pai do Senhor Jesus, pela fé e não pela lei. Israel pecou exatamente nisso. O objetivo deles foi se vangloriar na lei, mas não vivendo pela fé. E quando a mensagem do Salvador chega a nós, de que estamos perdidos, porém podemos ser salvos, somente pela fé em Jesus Cristo é que nós podemos crer nessa verdade. Então eu não sei se eu consegui responder a sua pergunta, porque essa sua pergunta ela é uma boa pergunta e é sempre um assunto muito complexo. Eu sei que uma grande parte da teologia não vai concordar com a minha explicação. Eu não tenho problema nenhum com isso. Já faz muitos anos que eu creio dessa maneira e eu acho que eu não mudo a minha forma de pensar por toda a minha vida. Eu acho que continuarei pensando desta forma. Eu não sei se eu consegui esclarecer para o irmão a dúvida. Se não, pode explicar novamente aí. Ou pode perguntar novamente aí, né? Bem, meus irmãos, eu espero ter conseguido mostrar nesse estudo a razão pela qual o apóstolo Paulo ele coloca essas objeções, ele está respondendo a objeções. O que o apóstolo está fazendo é pensar no pensamento corrente, o pensamento que havia, ele conhecia muito bem como judeu, ele vivia. Logo depois que o apóstolo Paulo foi salvo pelo Senhor Jesus no caminho de Damasco, veja que ele era um religioso, veja que ele cresceu na igreja, ele aprendeu com Gamaliel, ele tinha todos os requisitos para ter essa arrogância de esperar cumprir o seu tempo e chegar para Deus e falar: fui um soldado do Senhor na terra. O que foi que ele fez com tudo isso depois de ter sido salvo pelo Senhor Jesus no caminho para Damasco? Ele considerou tudo isso como? Qual é a palavra? Vocês se lembram? Vou falar uma palavra pesada aqui agora, mas que foi exatamente o que ele considerou toda a vida antes de Cristo, como esterco. No caminho para Damasco, o Senhor Jesus o encontrou e disse para ele o seguinte, quando ele perguntou: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Com toda aquela fúria, com todo aquele impacto, com toda aquela energia que ele julgava servir a Deus, o que ele estava fazendo na verdade era perseguir ao Senhor Jesus. Então ele fazia parte de um povo eleito, parte de um povo particular, mas ele não estava indo para o céu. Pelo contrário, ele estava indo no caminho da perdição. Quando ele ouve a voz de Deus, e eu sei que a teologia reformada vai dizer que ele ouve de tal forma que seria impossível ele negar, e eu concordo, porque a forma como ele ouviu, ela foi realmente impactante, mas ali ele confirmou a sua eleição. E eu sei que isso é uma resposta que nem eu, com o meu pensamento, e nem a teologia reformada tem. Ninguém tem. No sentido de que, por que alguns então creem e outros não creem? Não temos essa resposta. A grande verdade é que Deus, ele revela-se. Ele revela-se. E alguns não creem. E ele se revela e alguns creem. Então o apóstolo Paulo, ele deixou de ser um perseguidor no caminho para Damasco, e depois ele tem todo aquele episódio em que Ananias vai ouvir a voz do Senhor Jesus para ir lá orar. Veja a importância que, eu já preguei sobre isso uma vez, a importância de Ananias na vida do apóstolo Paulo, e você nunca mais vai ouvir falar sobre Ananias na Bíblia, é o único episódio. Então eu aproveito esse vídeo para você que me ouve,
Olha, você tem sido bênção para Deus, porque para as pessoas você pode ficar no anonimato. Você pode ficar no anonimato para Deus. Você pode não ser ouvido, não ser visto por ninguém, assim, longe de você. Mas você é bênção para um, bênção para outro. O Senhor Jesus chama você para orar por uma pessoa. O Senhor Jesus pode chamar você para orar por um apóstolo Paulo do século 21. E isso foi o que aconteceu com Ananias. Logo depois, quando o Saulo vai para Damasco, então aí nós começamos a ver que ele começou a pregar nas sinagogas, e depois ele teve que sair fugido de lá, porque queriam tirar a vida dele. E por onde ele ia, ele pregava para os seus. Ele pregava para os gentios, mas pregava para os judeus também. Então ele começou a ouvir essas objeções, essas contestações. E ouvindo, ele faz um resumo aqui. Um resumo de pessoas que estão, ao invés de agirem como Davi, o que estão fazendo é ficar agindo, perguntando por que Deus, por que eu? Colocando, na verdade, a culpa do seu fracasso em Deus e não em si mesmo. Para prestar atenção na vida que algumas pessoas vivem e o porquê de uma vida de tanto sofrimento e de tanto fracasso na vida de algumas pessoas. Em Jesus temos a felicidade. E a felicidade começa com fé, como sempre diz o meu irmão Décio, lá de Guaratuba. Começa com fé em Jesus. Começa com fé na palavra de Deus. Começa realmente crendo no Salvador. Quando você crê de verdade, você começa a perceber que todas as suas objeções, elas eram injustas. Porque Deus nunca será injusto. Deus sempre é verdadeiro. Deus é amoroso. Mas quando você está caminhando mal das pernas, quando você está indo de mal a pior, você começa então a querer colocar a culpa em Deus e não em você mesmo. E a humanidade, ela é muito boa em culpar o próximo e em culpar a Deus e não a si mesma. Mas quando a luz do Evangelho brilha no seu coração, aí então você começa a perceber que o culpado era você, que ao invés de agir como Davi, estava agindo como esses judeus que não queriam de maneira alguma agir como Davi. Espero então ter conseguido explicar a razão dessas objeções e deixado claro o retrato da humanidade dos versículos 9 a 18 sem o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Porque se nós não compreendermos isso, não fará sentido os versículos 21 a 31 que trabalharemos no nosso próximo estudo. Meus irmãos, eu desejo a todos um excelente domingo, aqueles que me assistem ao vivo, e a você que me assiste agora pelo YouTube, depois desse vídeo ao vivo, eu coloco o vídeo no YouTube, a você eu desejo uma vida saudável, alegre, feliz com Jesus Cristo. E o saudável que eu digo aqui não é somente a saúde do corpo, mas a saúde que o rei Davi sentiu quando dobrou os seus joelhos e quando ele disse que eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria, purifica-me com hisopo e ficarei puro. Essa saúde, a saúde da alma. A coisa mais triste que existe é quando nós temos saúde no corpo, mas não temos saúde na alma. Que Deus abençoe a você, para que você tenha saúde na sua alma, para que você creia no Senhor Jesus e para que você seja verdadeiramente salvo por Ele. Essa salvação que traz alegria e que traz a paz. Deus abençoe a todos e um excelente domingo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.